Fala pessoal, hoje aqui mais um vídeo do canal. Quem fala com vocês é o Cadu e hoje eu vou apresentar o quadro Minhas Histórias, que é um quadro onde eu pego uma minissérie ou uma fase em específica de algum personagem e falo com spoiler aqui com vocês do que eu gostei, do que eu não gostei. Tento contextualizar um pouco também. É como se fosse um vídeo de bate-papo, por assim dizer. E hoje no quadro eu vou apresentar para vocês Superman, o Homem de Aço, do John Byrne, que é uma minissérie em 6 edições que tem como premissa reapresentar o Superman para o público após o evento Crise nas Infinitas Terras. Novamente, eu vou ter que falar de Crise nas Infinitas Terras aqui no canal. Panini recentemente fez uma coleção meio que com um foco nesse evento. Então, bom, sobre o que é Crise nas Infinitas Terras, né? A DC, ali até a primeira metade dos anos 80, tinha uma cronologia muito confusa, muito bagunçada. Os autores eles não sabiam onde começava alguma coisa e onde terminava a outra. Então, os fãs ficavam um pouco irritados com isso. Porque enquanto a Marvel tinha um certo cuidado com a sua cronologia e uma uniformidade em suas publicações, a DC não tinha isso. Então coube ao evento Crise nas Infinitas Terras pegar essa confusão e resolver isso. De certa forma isso foi resolvido e é considerado até hoje a melhor época da DC pela grande maioria. Eu, inclusive, considero essa a melhor época da DC. E no pós-crise a gente teve a ideia de relançar certos personagens clássicos da editora. Batman teve o ano 1 pelo Frank Miller, que acabou se tornando a origem definitiva do personagem. A Mulher Maravilha teve a série do Jorge Pérez, que representou ela também para o público moderno. Já o Superman, ele ficou nas mãos de um dos maiores autores da época, que foi o John Byrne. A proposta do Byrne foi meio que simplificar a cronologia do personagem. Ele pega nessas 6 edições dessa minissérie e transforma o Superman em algo mais humano, por assim dizer. O personagem ele tem a sua escala de poderes reduzida. Para quem não lembra, no pós-crise, aliás, é uma imagem que corre bastante na internet. O Superman da Era de Prata carregando planetas com uma corrente. Então era um personagem muito poderoso e muito difícil de escrever de certa forma, porque é difícil apresentar um desafio para um personagem dessa magnitude. Então a primeira proposta do Barney foi diminuir esse status do Superman. Após isso, também a gente tem a mudança de Krypton, por exemplo, da cultura kryptoniana, a exclusão do Superboy dessa mitologia, porque para quem não lembra, no pré-crise, o Superman teve aventuras enquanto adolescente, ele era o Superboy, ele não voava, mas ele pulava e por aí vai. Então o Barney ele dá meio que uma simplificada no personagem e ao mesmo tempo representa um pouco do seu núcleo. Na primeira edição, uma coisa que eu acho interessante, que é o prelúdio, que mostra o Jor-El enviando o filho para a Terra, o Barney ele introduz aqui que Krypton era uma sociedade com uma cultura muito fria, não apegada a sentimentos como o amor, ao afeto físico. Uma coisa que o Zack Snyder, no Homem de Aço lá de 2013, de certa forma usou bastante, que foi essa questão dos kryptonianos serem um povo meio antisséptico, por assim dizer. Eles consideram os costumes da Terra de certa forma sujos, e o Barney trabalha isso. O Superman ele vem para a Terra, ele fica com o Jonathan e a Martha, e o Barney enfatiza bastante essa criação do Jonathan e da Martha, o Clark, como uma pessoa muito simples, uma pessoa pura de coração. Ele não foge ali da essência do Superman. A única coisa que ele realmente muda mesmo
é o status de poder do personagem. Aqui o personagem ele não, ele troca pancadas com alguns vilões, ele sente alguns danos que a sua versão anterior não sentiria. Então, de certo modo, o Barney aqui ele deixa o Superman ali mais limitado, o que é interessante, não deixa de ser um artifício muito bom. O como é que se diz? Outra coisa também que o Barney faz é uma rivalidade entre o Clark e a Lois. O Clark ele faz a primeira reportagem do Superman, obviamente, para poder entrar no planeta diário, e a Lois e ele vão ter uma grande rivalidade mediante a esse fator. Outra coisa interessante que muita gente salienta no pós-crise é a roupagem que o Lex Luthor ganha. Aqui o Luthor não é aquele cientista maluco, ele é um, como é que se diz? Um empresário muito poderoso de Metrópolis que tem tudo o que quer. Pô, pera aí, deixa eu só ver se ela... Oh, foi mal, gente. Pronto, agora foi. Eu tô tentando iluminar mais aqui. Pera aí. Esse luminário tá meio fraco, tem que trocar. O Lex Luthor ele é um magnata muito rico, ele comanda Metrópolis basicamente. E o Superman ele entra nessa meio que roubando a cena. Enquanto o Luthor era a figura central da cidade, quem se torna a figura central é o grande herói. E a gente tem um outro vilão introduzido nessa minissérie. Muita gente fala do Luthor, até porque é o vilão mais importante do personagem. Mas o Bizarro ele chega a fazer uma ponta na quinta edição. Nada com muito destaque, por assim dizer, mas algo que vale a pena ser comentado. O Batman ele aparece aqui e é muito interessante que na época dos anos 80 o Superman e o Batman tinham uma rivalidade muito forte, sendo que no pré-crise os personagens eram grandes amigos, eles dividiam revistas juntos. Só que como o Frank Miller meio que introduziu aquele negócio dos anos 80 dessa rivalidade entre os dois, o Barney meio que surfa um pouco nesse hype aí também. E a gente tem na terceira edição o encontro dos dois, mostrando ali as diferenças de pontos de vista e do que cada um acha da justiça. E é muito interessante, eu acho muito legal que num balão final aqui, o Batman chega e comenta assim: em outra realidade poderíamos ser grandes amigos. E eram mesmo. E vieram a se tornar de novo, graças a Deus. O mais interessante também é em como o Superman ele se torna herói não muito cedo. O Barney ele deixa em off que teve uma jornada ali que o Clark fez pelo mundo, uma peregrinação, né, de grandes feitos. E coloca que o personagem ele se tornou um herói meio que não tinha muito para onde correr. Porque mediante esses grandes feitos que ele ia fazendo pelo mundo, essas ações de bom samaritano, ele ia acabar, querendo ou não, se tornando um super-herói. Outra coisa importante é o como o disfarce do Clark aqui funciona. Quem ajuda ele a bolar esse disfarce é o Jonathan Kent. O Jonathan pega e fala: é só você pentear o teu cabelo de um jeito diferente, se vestir de um jeito diferente e se portar de uma forma diferente também. Aqui ó, é muito engraçado. A última edição, a única coisa que me decepciona um pouco é a forma como o Clark trata a cultura do planeta dele. Eu entendo que era o Barney aqui ele deixa claro que Krypton era um planeta antisséptico, que não tinha amor, não tinha apego emocional e que na Terra é diferente. Essa valorização da nossa cultura eu entendo. Só que a forma como o Superman meio que trata isso como tipo assim, minha cultura é uma porcaria. Aqui ó, mais um quadro do Barney, muito bom. Meio que me incomodou um pouco sim. Mas tudo bem.
Eu gosto de como é expressa aqui também a passagem de tempo. Ao contrário de Batman no 1, que a gente vê a data, aqui a gente vê um passar de anos, por assim dizer, de meses. Isso é muito bom. Outra coisa que eu tenho que elogiar essa minissérie é em como o Barney não ignora a Lana Lang, que depois da Lois é a segunda é o segundo par romântico mais importante do personagem. Ele explica o afastamento dos dois e tal, isso é muito bom. Olha o embate aqui com o Bizarro, que é onde o Barney mostra que esse Superman ele é mais vulnerável, ele não é o homem impossível. Eu cheguei a trazer edição, já falei muito dessa origem, eu gosto muito dela, não é uma origem que eu acho ruim. Aqui ó, essa página icônica aqui também, a Lois. Pelo contrário, eu acho que é uma origem que o Barney ele conduz muito bem o personagem. Ele de certa forma ele não deixa assim, tem claro aqueles elementos bobos como o do disfarce, por exemplo, quando a mãe, o Jonathan Kent e a Martha eles bolam o disfarce, é bobo, mas é aquele bobo que você acha bonito. É bonita a forma como os dois tratam. Eu acho muito legal esse amor que o Jonathan e a Martha demonstram pelo Clark também, que é o eu acho que é o coração da história, de certa forma, mostrar esse amor que Superman tem pela humanidade. É uma história muito simples, eu nem consideraria também top 5, 6 ou 7 grandes clássicos do personagem, tá? Muito pelo contrário. Eu acho que está até um pouco longe, mas eu consideraria um quadrinho muito importante para o personagem, porque a roupagem moderna do Superman começou aqui. Muita gente fala que aqui é um elemento. Eu não vejo nessa história elementos exagerados para os Estados Unidos. Não vejo propagandas para isso. Pelo contrário, eu acho que aqui a propaganda é mais para a humanidade mesmo. É uma propaganda mais a favor da humanidade. Você vê que Krypton ali é um pouco subvalorizado. Mas eu não vejo aqui o Superman sendo o grande xerife dos Estados Unidos, né? Não sei futuramente, porque eu não li a fase completa do Barney. Perdi essa oportunidade. Acho que a Panini futuramente republica assim. Vou mostrar mais um pouco da arte, ó. E eu acho que merece sim uma valorização. Querendo ou não, é um fato. É uma história que tem o seu valor histórico pro personagem. Eu não sei a fase do Barney depois como fica. Mas agora, se vocês fossem me perguntar, pô, Cadu, qual é das três origens, assim, dos três grandes da DC do pós-crise, pra você, como é que fica teu top? O meu primeiro lugar é o Batman 1, obviamente. Gosto de histórias no ar. E o Frank Miller dos anos 80, ele tem uma escrita no ar muito boa, muito fluida e muito envolvente. Além de que o Gordon também é um ótimo personagem. Em segundo, a Mulher Maravilha do Pérez. Eu acho que a temática que o Pérez, junto do. Eu esqueci o nome do outro autor que bolou a ideia junto. É muito boa, muito bem feita. É uma história muito legal de se ler. Eu gosto muito. E depois vem o Superman, o Homem de Aço. E não porque é uma história ruim, pelo contrário, foi o que eu falei pra vocês. É uma história muito boa, vale muito a pena ser lida. Vale muito a pena até mesmo ser celebrada, porque se hoje temos grandes clássicos da era moderna do personagem, eu vejo que o Barney influenciou um pouco sim aqui. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí embaixo o que vocês acham dessa história. Se vocês acham que, como é que se diz? O Barney não é um autor bom para o personagem, se tem uma origem que vocês prefiram também, que eu posso trazer aqui pro canal. Tem a origem secreta do Jones, provavelmente Panini pode publicar a origem do Mark Waid, que é uma que eu tenho muita curiosidade de ler também. É isso, gente. Valeu, obrigado e tchau, tchau.